Estou muito honrada de participar com esse grupo tão qualificado, de mulheres poderosas, e trazer essa questão que a crise do coronavírus, né, do Covid-19, ela tem evidenciado realmente a interdependência entre os setores público e privado, né? Por isso que eu acho fundamental e acho muito bacana estar nesse painel com pessoas que estão aí atuando no setor privado, a Érica representando o setor público e eu também, enfim, porque essa parceria ela é indispensável nesse momento, né? A gente tem visto as doações feitas pelo setor privado, elas são necessárias nesse momento, elas são extremamente importantes, mas é preciso que isso seja organizado, que se dê transparência, né, dessas doações, ao mesmo tempo o governo lançando um pacote econômico aí para ajudar as empresas, para ajudar que as empresas continuem, né, atuantes no mercado, enfim, como diz o Leonardo, para que a gente consiga sair melhor, óbvio que a gente vai ter que ter um tempo de recuperação, mas que essa parceria ela é extremamente importante, né? A própria recomendação da OCDE traz, né, a questão da integridade pública como um sistema e uma estratégia mais abrangente, né, onde ela inclui não só o setor público, mas o setor privado, a sociedade, né, exercendo o seu papel de controle social. Por outro lado, a gente tem essa questão, né, que a pandemia traz essa situação emergencial, onde nós temos que tomar, principalmente nós gestores e os empresários, temos que tomar decisões rápidas, os procedimentos de aquisição de bens e serviços, né, para a Covid precisam ser céleres, e essa flexibilização que às vezes a legislação traz, ela não pode ser encarada como uma porta para a corrupção. Então, eu acho que é por isso mesmo que nesse momento, nesse contexto, a gente vê que é muito relevante a questão da integridade, né? Ela amplia, inclusive, o seu papel, e a transparência, eu acho que anda muito junto com a integridade, e a transparência aqui, eu estou falando tanto do setor privado como do setor público. O setor público tem já uma história, né, de transparência, leis que obrigam, mas o setor privado precisa vir, e para além dessa questão econômica, né, a gente precisa individualmente ser ético, né? Eu trago uma reflexão que ser ético muitas vezes significa abandonar desejos individuais e adotar comportamentos coletivos, né? E com essa minha fala, eu convido a Roberta Codinotto, né, minha amiga, advogada, sócia do Prointegridade, consultora de compliance, fazendo palestras mais do que nunca nesse momento, né, Roberta? Falar de integridade, trazendo o tema construção da integridade frente à pandemia. Com a palavra, Roberta. Que honra, muito obrigada, Cláudia Conassi, muito obrigada pelo convite, né, de estar aí ao lado de pessoas tão inspiradoras e amigas queridas, e ter a oportunidade de conhecer mais de perto até o trabalho da Érica, que é uma referência para todas nós. Eu já vi várias mensagens aqui, agradeço a todos as mensagens que estão nos enviando, né, e eu acredito que a gente se inspira justamente em saber que há tantas mulheres magníficas fazendo a coisa acontecer, quer na iniciativa privada, quer no setor público, né? Então, estou muito honrada de falar de um tema, inclusive, para o qual eu tenho trabalhado já há algum tempo, né? E até contar para vocês que eu sou filha de uma funcionária pública, né? Minha mãe foi por muitos anos, né, é aposentada hoje, mas funcionária do Tribunal de Justiça, e uma funcionária exemplar. Então, há muito tempo eu tento construir, né, essa boa imagem que o serviço público ele tem e que a gente precisa relembrar a todo momento, né? E nós vamos falar sobre isso. Mas, Cláudia, muito obrigada. Eu aproveito um tema que você trouxe, né, essa questão do aumento da participação feminina, e a gente vê que esse aumento, ele cada vez está maior na área de compliance e de integridade. Olha que interessante, né? E eu escrevi recentemente sobre mulheres e compliance, hoje à noite, inclusive, eu falo sobre esse tema, o capítulo do livro que eu contribuí é justamente essa conexão feminina, né, da mulher com o compliance. Eu e a Amanda já tivemos a oportunidade também de estar em painéis falando sobre o tema, tá? E é algo para a gente refletir essa conexão dos valores femininos com a pauta da integridade. Mas essa construção, Cláudia, eu vejo que a pandemia nos desafiou muito, né? Trouxe um cenário desafiador, e cada vez mais esse convite da ética como esse conceito que você trouxe, do abandono das questões individuais, eu olhar
né, para dentro de mim mesmo, para olhar para o coletivo, né? Quando o Cortella sugere o quero, devo, posso, é justamente porque o limite da minha atuação encontra o limite, né, dos direitos dos demais, e a gente precisa refletir. E a pandemia acabou nos trazendo essa reflexão do agir de forma íntegra, porque além do comportamento individual, nós fizemos uma análise mais aprofundada do nosso comportamento, né, enquanto membros de uma sociedade. Então, o meu direito de ir e vir livremente pode, né, contaminar outras pessoas, e eu preciso refletir em ficar aqui na minha casa, né? É muito interessante pensar sobre esse tema, porque a gente tem aquela questão do legal e do moral, mas nenhuma lei veio e me obrigou a ficar dentro de casa. Foi feito, né, um convite, um apelo para que nós ficássemos na nossa casa no início, para que nós respeitássemos isso. Olha que interessante, então eu não precisei de uma lei me obrigando, eu adotei um comportamento pensando, né, naquilo que seria mais benéfico para a sociedade também, né? Conversa recente que eu tive, inclusive com a TV Conas, eu usei essa expressão, né, da ética de Kant. Então, ele dizia que se aquilo que eu faço é por uma obrigação legal, então não é um comportamento ético, eu simplesmente estou atendendo a uma lei. E eu deveria agir de forma ética quando eu ajo de acordo com a minha própria vontade, e não por imposição de algo. Então, a pandemia, ela nos trouxe essas reflexões muito interessantes, né? E interessante também é que, por mais que seja desafiador a gente tentar manter a cultura dos programas de integridade nesse momento, né? Eu conversava com uma colega, ainda hoje pela manhã tivemos um painel e falamos desse tema, porque as pessoas disseram, eu já estou recebendo tanta informação, você vai me passar informação ainda mais de programa de compliance, né? Mas é interessante porque agora a pandemia, ela está nos trazendo exemplos claros e está nos trazendo a conexão clara daquilo que nós falamos no programa de compliance e de integridade das empresas com o que de fato acontece na nossa vida em sociedade. Então, nós conseguimos, né, fazer essa conexão com a realidade, né? Nos programas de compliance, nós nos preocupamos com os desvios e com os negócios não íntegros que levam a desvios de recursos públicos, e hoje a gente consegue mostrar claramente essa conexão, porque está afetando a vida das pessoas. O recurso que não vai para a saúde, mata. Então, de fato, a gente consegue trazer toda aquela conexão, todo aquele arcabouço de situações que nós colocávamos nos programas de compliance, nós conseguimos trazer hoje e fazer esse programa vivo, né? E aí o convite para que a gente reflita no nosso comportamento e fazendo a conexão de como os negócios da empresa fazem sentido com a minha vida, como a corrupção afeta a minha vida, a gente reflete naquele nosso papel de cidadão. E quando a gente fala dessa construção de cultura de integridade, Cláudia, eu não posso deixar de falar que a integridade, ela começa por nós. Então, uma pessoa íntegra, né, voltando aí para o conceitual, uma pessoa íntegra, ela pressupõe caráter, ela pressupõe atitudes honestas, ela pressupõe também que os atos e as condutas dela podem ser colocadas de uma forma pública, porque são irrepreensíveis. Então, é essa integridade, esse conjunto, né, de atributos que nós deveremos refletir. Quando a gente pensa nessa questão de refletirmos sobre a integridade que começa em nós, né, e refletindo nesse conjunto de características que devemos compor, você trouxe muito bem o conceito da OCDE, né, dessa integridade pública, como esse sistema
coerente e abrangente. E para falar dessa construção hoje, então eu vou usar justamente essa integridade pública nesse grande chapéu de coerência e abrangência. Quando nós pensamos, né, nesse sistema amplo de coerência, né, e abrangência, a gente pensa nesses 3 atores que justamente são os que você trouxe para nós, né? E nós pensamos, né, na integridade pública, estrito sensu, que eu costumo dizer, que daí seria do setor público, né? Então, como esse setor público atua dessa forma íntegra, e eu vou trazer mais detalhes sobre isso, nós pensamos também em como o setor privado atua e como a sociedade e o cidadão atuam. Então, nós não podemos pensar num sistema coerente e abrangente sem esses atores. E é muito interessante, porque a gente tem aquele hábito ruim do passado de generalizar, né? Então, um convite hoje que eu faço a todos nós é que a gente reflita nas vezes que nós mesmos somos pegos pensando dessa forma, né? Então, o empresário oportunista e o funcionário, o servidor corrupto, e muitas vezes é essa primeira conexão que a gente faz com o tema, né? Então, nós não podemos pensar nessa integridade sem esses atores trabalhando de forma única, né? E também com o tema da confiança. A gente não pode falar, Cláudia, de construir uma cultura de integridade sem que a gente tenha uma cultura de confiança. Então, me assustou, por exemplo, nas primeiras questões relacionadas ao afrouxamento e a necessidade de que tivéssemos, né, algumas medidas para tornar mais célere controles, e aí nós nos assustamos, todos já vão fazer alguma coisa de errada. E quando a gente traz essa mensagem, ela reflete que nós não acreditamos em tudo que nós fizemos até aqui, né? Porque nós estamos confirmando que nada do que foi feito serviu para fazer a construção de uma cultura de integridade, que então as empresas elas já logo se aproveitariam e que também servidores mal intencionados também se aproveitariam. E nós já caminhamos até aqui, nós temos mais consciência hoje, e acredito que as situações apareçam porque as pessoas estão vigilantes. Então, isso é muito importante a gente destacar, né? Então, quando a gente pensa no setor privado, nós temos todas as iniciativas dos próprios programas de integridade do setor privado e que endereçam vários temas nas suas conexões, nas suas correlações com o setor público. E nós sabemos que a pandemia, ela trouxe muitas relações do privado com o setor público. Então, nós tivemos os temas de doações, nós tivemos os temas, né, de necessidade de diálogo dos dois setores, extremamente importante. Então, quando as empresas, elas têm esses programas mais maduros, elas estão contribuindo para que haja essa integridade pública nesse sistema mais coerente, né, e abrangente, como a OCDE trouxe. E quando a gente pensa no setor público, nós precisamos cada vez mais ampliar os temas relativos à construção dos programas de integridade, que ainda são poucos. Então, a gente olha grandes órgãos, grandes empresas públicas que ainda não têm esta maturidade dos seus programas de integridade. Então, olhando até com viés, e hoje, né, essa minha função da consultoria me permite transitar por todos esses setores, inclusive minha atuação como voluntária me permite transitar. Então, tentando olhar com as lentes do setor público para o setor privado, do setor privado para o setor público, eu penso, o setor público demanda de mim que eu tenha um programa de integridade, mas ele não tem o dele. Então, é muito ruim a mensagem, né? Como é que a gente faz com que essa integridade seja ampla se nós não temos essa reciprocidade? Então, cada vez mais nós temos que insistir em que os programas de integridade sejam efetivamente colocados em prática
em todas as esferas da administração pública, para que haja essa possibilidade, né, da exigência e eu ter a contrapartida. Não, eu estou exigindo de você, mas eu tenho aqui também, né, e ele está funcionando, e eles vão se aprimorando em conjunto. É muito interessante isso, né? E nós vemos que, por mais que o setor público esteja extremamente preparado para processos, procedimentos, né? Porque isso está na alma aí do serviço público, tudo é muito procedimental, processual. Eu tenho ainda uma certa resistência com o tema cultura, tá? Então, eu vejo uma resistência com os órgãos que eu converso, e que eu sei que já tem os programas e estão construindo isso, muitas vezes eu tenho uma resistência de endereçar, né, exemplos práticos no treinamento desses servidores. É um tabu, por exemplo, trazer para o treinamento desses servidores o tema corrupção. É como se eles fossem se sentir ofendidos. E aí eu pergunto, se eu não os preparo para reagir em situações em que eles possam ser colocados à prova, como eu vou ter a garantia de que eles vão saber como reagir? Então, a gente precisa ainda evoluir na maturidade, na formação dessas pessoas que trabalham com o serviço público para esses temas tão sensíveis. Eles precisam ser preparados, de fato, para essa interação público-privada, né? E um parênteses que eu faço aqui, e é um convite para nossos ouvintes hoje, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa pública, é que nós possamos revisar os nossos códigos de conduta, porque lá atrás, quando nós começamos os códigos de conduta do setor privado, se nós formos prestar atenção, a gente trata o setor público como vilão. Então, eu costumo brincar que tem quase uma caveirinha do lado lá, relacionamento com o setor público, tem uma caveirinha. Então, a gente precisa revisitar isso, porque a corrupção, ela precisa dos dois entes para acontecer, né? Então, se alguém pagou, alguém aceitou, e vice-versa. E, além disso, como que eu posso construir uma cultura de confiança partindo dessa premissa de desconfiança, não é? Então, a gente precisa evoluir nessa forma de trato desse parceiro meu do setor público. Isso é absurdamente necessário quando a gente fala da construção de uma cultura de integridade, né? Então, até caminhando para a minha conclusão, eu sei que todas nós temos um tempo limitadíssimo, eu falaria disso o dia inteiro, Cláudia. E eu te pedi, eu falei, olha, me corta, porque senão eu falo disso o dia todo, mas eu quero muito ouvir as minhas queridas companheiras, né? E a gente pensar que esse cenário é extremamente desafiador, mas sem essa participação desse terceiro personagem, desse sistema de integridade pública, que eu acredito, né, que envolve esses três atores, mas sem a nossa participação social, nossa como indivíduos, né, ela não vai ser possível. Então, um convite que eu tenho feito sempre é que a gente reflita que antes de nós irmos trabalhar no terceiro setor, antes de nós irmos trabalhar numa empresa, antes de nós irmos trabalhar no setor público, prestar um concurso, como eu tive minha mãe, nós somos cidadãos, né? E se nossos atos, eles não são íntegros, como eu vou exercer a minha atividade? Da mesma forma, de forma não íntegra. Então, não dá para a gente dissociar, né, a nossa atuação enquanto indivíduo depois da nossa atuação enquanto profissional. E não dá também para nós, né, sermos aqueles ativistas de sofá, que a Amanda já me ouviu falar muito essa expressão, eu fico lá no sofá de casa, eu reclamo de tudo, mas eu não tenho participação nenhuma, eu não faço nada com isso, né? Então, a pandemia, ele é um momento que está nos convidando para refletirmos muito sobre nossas ações, nossa atuação,
nós podemos e nós temos ferramentas incríveis à nossa disposição, que a tecnologia nos trouxe. Então, hoje, por causa da Lei de Acesso à Informação, eu tenho todo o arcabouço, né, dos portais de transparência, eu tenho como exercer esse controle, eu posso vigiar as empresas, né? Se eu sei, por exemplo, que a empresa do meu bairro, ela é pequena, funciona num fundo de quintal, e eu vejo no jornal que ela ganhou um contrato de licitação, tem alguma coisa errada, né? Então, hoje eu tenho acesso a essa informação. A empresa que eu trabalho, nós vendemos o ano inteiro num determinado valor e agora eu vejo que por causa da pandemia nós duplicamos o valor, nós, sem uma razão palpável, eu posso questionar aquilo. Então, nós temos um papel muito importante para a construção dessa integridade. E esse momento de pandemia tem nos testado, né? E é nesse momento em que nós vamos trazer esses valores, para incorporar esses valores na nossa rotina de dia a dia, para que a gente possa, de fato, construir essa integridade pública abrangente, coerente e tão almejada por todos nós, Cláudia. Obrigada, Roberta, acho que você colocou super bem e eu tenho ouvido bastante e afirmo, o programa de integridade, ele é preventivo. Ele precisa acontecer, independente dos tempos fáceis ou difíceis, porque a gente acaba absorvendo essa cultura de integridade, como você fala, Roberto, para estar preparado para lidar exatamente com essas situações como a gente está lidando hoje, né? Semana passada eu assisti um webinar da OCDE falando exatamente a nível global, os países que já têm a questão da integridade mais incorporada acabam sendo menos suscetíveis, né? Tem mais facilidade para mitigar os riscos, enfim. Então, por isso que a gente insiste. O programa de integridade, seja público, seja privado, ele é preventivo, ele é importante para a gente encarar esses momentos, né? Para fazer a coisa certa, para fazer as escolhas certas, né, Roberto? Como você disse, o setor público precisa estar caminhando junto com o setor privado na questão do programa de integridade. A gente, há 3 anos atrás, era muito cobrado, a gente tinha um programa de fomento, veio o decreto 9.203, né, que trouxe a obrigatoriedade, o que a gente acha que é fantástico, precisamos trabalhar, é um desafio, né? A gestão de riscos para a integridade é um grande desafio, mas a gente topou esse desafio e os órgãos estão caminhando aí para essa maturidade. Eu vou convidar agora a Érica Lacê, que é controladora geral do Estado de Pernambuco, já parabenizando, né, a transparência do Estado. Eu até entrei no site do Open Knowledge, Érica, e vi que, enfim, esse ranking é um ranking dinâmico, né? Ele, na verdade, eu percebi que são períodos e o Estado de Pernambuco está em primeiro lugar desde a sua primeira avaliação, então, parabéns, a gente quer ouvir muito essa sua experiência que é tão importante nesse momento. Então, com a palavra, a Érica. Obrigada, Cláudia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí do CONAS, em nome do nosso amigo Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês, com figuras tão referências, né, que nos inspiram, né? E muito boa essa troca de experiência do setor privado, organizações, né, não governamentais e do setor público. E como bem pontuou Roberta, a gente precisa aí estar de mãos dadas. Não adianta o setor privado ou o setor público unicamente estar aí implantando programas de integridade, se não houver aí uma parceria dessas duas searas, né? Acho que a administração pública não funciona sem o setor privado e vice-versa. A gente sabe que hoje o Estado, como todo, né, a administração, é um dos grandes clientes do setor privado, seja em infraestrutura, seja em serviço. Então, é muito importante essa questão aí de mudança cultural, né? O ponto mais importante é que o programa de integridade não anda se a gente não tiver uma mudança de cultura. E a controladoria,
as controladorias têm um papel de extrema importância aí nesse contexto todo, seja na área de apoio à implantação dos programas de integridade, seja na parte de auditoria, seja na parte de orientação ao gestor, que muitas vezes a gente pensa que o gestor público é corrupto, mas aí vem também muita falta de preparo, de conhecimento, né, de capacitação. A gente sabe que, infelizmente, não é comum no setor público investir em capacitação de gestores públicos, muitos deles investem do próprio bolso para se capacitar, não há cultura na administração de investir em servidor público, né? E o outro braço da controladoria é a parte exatamente de transparência aí que vocês pontuaram. E a Controladoria do Estado de Pernambuco tem trabalhado constantemente para aperfeiçoar os meios aí de disponibilizar ao cidadão todas as informações necessárias para um controle social efetivo, né? Desde o começo aí da pandemia, a gente já vinha trabalhando, tentando aprimorar nosso portal da transparência, aprimorando o portal de dados abertos também, que é um enorme desafio a gente fazer o levantamento de todos esses dados dentro da administração pública, seja em função da deficiência de sistemas, né, escassez de pessoal, né, até a conscientização da importância de fornecer esses dados para a sociedade. A gente tem que mudar a concepção de que o controle é meramente fiscalizatório, né, que a transparência é ruim. Pelo contrário, a transparência é uma segurança para o gestor público. E quando a gente se viu diante aí dessa pandemia, que houve a necessidade de adoção de decisões rápidas, aquisições rápidas e eficientes, o principal ponto realmente é a transparência. E aí Pernambuco correu atrás com apoio de várias secretarias, e aí eu coloco o empenho da Secretaria de Saúde, o empenho da Secretaria de Planejamento, de levantar dados, seja dados referentes à pandemia em si, né, onde estavam ocorrendo os casos da doença, localização, geolocalização, aonde é que íamos ter leitos disponíveis para a população, quantidades de testes realizados, tanto que o pessoal questiona muito. Se fosse Pernambuco, é um dos estados, né, em Recife, que estão, assim, Recife é a quinta capital, hoje, de casos de contaminação. Mas a gente tem buscado muito ser transparente nessa informação, testar o máximo possível e não esconder nada aí da sociedade, até para haver uma conscientização do dever de cada um nesse contexto que a gente está vivendo. E o outro lado também é a transparência com relação às contratações. Pernambuco foi, eu acho que, um dos primeiros estados que editou uma lei complementar para flexibilizar as contratações. Havia uma insegurança muito grande dos gestores nesse momento, porque precisava, como eu disse a vocês, ter uma aquisição rápida e eficiente. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto a equipe da Secretaria da Saúde e vi a angústia deles nas negociações com os fornecedores, que era o mundo todo, não era só Pernambuco e o empresariado, o setor privado, médico daqui querendo comprar, eram outros estados, hospitais de todo o país e demandas externas também, né? A gente teve que fazer aquisições internacionais em tempo recorde, com um contexto de contratação totalmente diferente do que a gente estava acostumado, e como dar uma certa segurança jurídica aí para o gestor. E aí a transparência veio, né, como um canal de divulgação de todas as aquisições que estavam sendo realizadas. A Secretaria de Saúde fez questão, apesar de não ser obrigatória licitação e chamamento público, todas as aquisições eram colocadas no Diário Oficial e nos portais da transparência, informando que o Estado estava realizando aquela aquisição para ter o maior número aí de fornecedores. E ainda assim foi uma luta. Realmente é um grande desafio.
confesso a vocês que nunca imaginei passar por um momento, acho que nenhum de nós, né, não só a questão do isolamento, mas a rapidez de decisões que foram necessárias e estão sendo necessárias nesse momento. Então, a gente está aí tentando mapear todas essas aquisições, está trabalhando aí em conjunto com os órgãos de controle, órgãos externos. Paralelamente, estamos dando apoio aos gestores na área de aquisição, fazendo análise de risco dessas contratações. A gente está pegando todas as bases de dados das contratações, fazendo cruzamento para identificar se há conflitos de interesse dessas empresas que a gente está adquirindo, né? Exatamente para minimizar os riscos da administração. A gente sabe aí, nesse momento, há riscos muito grandes, né? Você, muitas vezes, tem que fazer pagamentos antecipados sem ter a certeza de aquele equipamento ou aquele EPI vai ser efetivamente entregue. A gente viu aí vários casos em alguns estados em que ocorreram aquisições e que as empresas não adquiriram. Então, é realmente um trabalho grande da nossa equipe. A gente também, desde que a gente plantou um lockdown aqui em algumas regiões do estado, né, 5 municípios, foi necessária essa medida mais restritiva diante da velocidade de contágio, e a controladoria aí está fazendo um papel de comunicação com a população. Nós temos hoje uma ouvidoria específica, a gente criou uma estrutura própria para atender todas essas demandas relativas ao Covid, dúvidas com relação a rodízios de veículo, se é permitido você transitar, né? Todas as dúvidas referentes a esse período de excepcionalidade. Obrigada, Érica. Eu acho que o papel do controle é extremamente relevante nesse momento, né? É recomendável que o controle esteja, né, o mais próximo possível da gestão, exatamente para ajudar nessa mitigação de riscos. A CGU tem feito esse papel também aqui no governo federal. Claro que estamos num momento que, enfim, o apetite ao risco acaba sendo maior, né? A gente sabe do momento difícil, como você disse, acho que está tendo questões de fornecedores que às vezes não entregam produto diferente do que foi solicitado, né? E até os casos de corrupção, enfim, que já estão aparecendo aí pelo país. Então, todo esse trabalho que você faz, eu acho que é extremamente relevante, é o que temos que fazer, né? A gente, como órgão de controle, é o que precisamos fazer, dar as mãos aos gestores sérios, né? Porque, claro, é um risco para eles estão no momento que os preços estão elevadíssimos, enfim, tanta coisa acontecendo numa fluidez tão rápida, né? Então, parabéns pelo seu papel, e eu acho que dar transparência é o mais importante, né? Se foi comprado com preço mais elevado, coloque, né? Como você falou, o chamamento está lá, né? As empresas que estão concorrendo estão lá, e você verifica que o preço está alto em geral, não foi aquela aquisição especificamente. Então, tudo isso dá elementos para o controle social, para a sociedade estar junto aí, né, ajudando a fiscalizar mesmo a aplicação do recurso público. O papel aí da população é extremamente importante, né? Eu acho que o controle social ainda é muito pequeno no nosso país. As pessoas não têm consciência ainda da importância que elas têm nesse contexto todo. A gente hoje, com o Portal da Transparência, a quantidade de dados que está disponível aí para a sociedade, para a população, para realizar um controle social mais efetivo, é imensa, é imensa. Então, acho que a gente tem que disseminar isso, não só entre os gestores, né, que tem a cultura de divulgar sua gestão, seus atos, mas também para a população, que faça um controle social aí efetivo e consciente. Isso. O ferramental hoje disponível, né, pelo governo federal, pelos estados, pelos municípios, é imenso, né? Dá para fazer cruzamento de N bases, e a gente sempre fala muito, a gente é responsável pela política de dados abertos. Os dados abertos, eles precisam ter utilidade, né? Você abre os dados, não é só para abrir, né? Às vezes a gente vai no portal de dados abertos lá do governo federal, tem base lá que
baixou 3 vezes, então deve ter sido o próprio gestor que fez um teste simplesmente para baixar. Então, a gente também fala muito para o gestor, faça um chamamento público, veja o que a sociedade quer que você abra. Porque, às vezes, não é abrir por abrir, tem que ter uma necessidade, tem que ter uma utilização, tem que ter um reuso, né? Mas é isso aí, a gente está amadurecendo muito, acho que a transparência no nosso país avança, já está bastante avançada e avança cada dia mais, e, mais uma vez, parabéns aí pelo seu trabalho, Érica. Eu vou passar agora para a nossa terceira e última palestrante, a Amanda, que é uma parceira da CGU, né, Amanda? Nós somos aí do Conselho Consultivo da Alliance for Integrity, temos várias iniciativas em conjunto, conheço muito o trabalho da Amanda, mas gostaria que ela falasse, né, pessoalmente, né, a Amanda é gerente de relações da Rede América do Sul e coordenadora digital na Alliance for Integrity. A palavra é sua, Amanda, obrigada. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao CONASSE por esse convite para a gente participar desse webinar. Eu confesso que quando eu recebi o nome, eu pensei, nossa, eu quero muito participar desse webinar Mulheres no Controle. E depois, quando eu vi as mulheres, então, eu quero mais ainda. Eu quero muito estar com a Roberta, a Cláudia. A gente sempre apoiaram muito, apoiam o desenvolvimento do trabalho da Alliance for Integrity aqui no Brasil. Então, realmente é uma grande honra estar com vocês essa tarde. É um desafio ser a terceira a falar, depois a Roberta, depois a Érica. Então, aqui para mim, eu vou colocar uma apresentação. Vou distrair vocês com um recurso visual. Mas, principalmente, por que eu estou fazendo? Também uma apresentação, porque acho que antes de, até mesmo para poder contextualizar o que é a vivência, o que a gente vai trazer aqui falando no setor privado, eu acho que sempre vale a pena também apresentar o que é a Alliance for Integrity. A Alliance for Integrity, ela é uma iniciativa global com foco em fomentar a integridade no sistema econômico em termos gerais, especialmente para pequenas e médias empresas. A gente é fomentado pelo desenvolvimento econômico e cooperação da Alemanha. A gente tem uma atuação global, então a Alliance for Integrity hoje tem escritório no Brasil, México, Gana, Índia, Indonésia, nosso secretariado que fica na Alemanha. A partir dos hubs que a gente tem os nossos escritórios, a gente tem as atuações regionais, por exemplo, aqui a partir do Brasil, a gente também cuida das atividades da implementação no Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile. E a gente é multi-stakeholder. Essa é a abordagem que o projeto elegeu para tratar o tema de prevenção à corrupção. O que significa ser multi-stakeholder? A Alliance for Integrity é uma plataforma que vai juntar o setor privado, a sociedade civil, o setor público e a academia para encontrar maneiras efetivas e eficazes no combate à corrupção. A gente tem 3 ofertas básicas. Uma é a aprendizagem entre os pares. As empresas aprendem melhor quando elas estão compartilhando. Não só as empresas, mas as instituições em termos gerais. Então, a Alliance for Integrity, ela é uma plataforma neutra para que o setor público e o setor privado eles possam discutir e encontrar uma solução em conjunto. E, por fim, a partir das nossas ofertas, é a capacitação de prevenção à corrupção. Na capacitação de prevenção à corrupção, a gente tem 2 modalidades que estão implementadas e mais solidificadas aqui, principalmente no Brasil. Uma é o nosso programa de empresas para empresas. O programa de empresas para empresas ele tem 3 etapas. Na primeira etapa, a gente treina compliance officers de grandes empresas na nossa metodologia. Na segunda etapa, os compliance officers, eles vão treinar pequenas e médias empresas, capacitá-las em prevenção à corrupção. Então, eles somam a nossa metodologia, sua experiência, e depois, por fim, as pequenas e médias empresas que fazem parte dessa capacitação de um dia, eles têm acesso a um suporte desk, porque a gente sabe também que a implementação de um programa de integridade não é uma coisa que você faz em um dia, é uma construção, é sempre um revisitar, é sempre um monitorar. A gente tem a felicidade desse programa ter sido reconhecido por uma ação da ENCLA aqui como uma medida efetiva de prevenção à corrupção no final de 2018.
E o outro programa que a gente desenvolveu foi o Jornada Íntegra. Jornada Íntegra é um programa de médio prazo para pequenas e médias empresas orientado na implementação de um programa de integridade a partir da eleição de objetivo de negócios. O que a gente percebeu durante esse tempo de implementação e de diálogo com as pequenas e médias empresas? Que às vezes não era tão claro o valor agregado que tem um programa de integridade para elas avançarem nos negócios. Então, a gente fez um estudo bastante denso do que hoje em dia é necessário que um próximo passo, um próximo objetivo de negócios, é necessário que a empresa esteja preparada com um programa de integridade. Participar de licitação em alguns estados é exigido, fornecer para grandes empresas um processo de due diligence, receber investimentos e interagir com agentes públicos. Eu me lembro que a primeira vez que eu terminei finalmente com toda a ideia desse projeto, foi um processo colaborativo de cocriação, bastante interessante. Eu estava com a pastinha do projeto debaixo do braço, eu fui para Minas, que eu queria apresentar para todos os parceiros e pedir esse engajamento, porque a gente formou uma ação coletiva, e eu encontrei com a Cláudia em Belo Horizonte na hora de apresentar esse projeto, foi super legal. Claro que eu fui para Minas, eu sou mineira, então primeiro eu tinha que apresentar o projeto da minha terra. A gente teve um apoio excelente da Controladoria de Belo Horizonte, o próprio Léo, a Renata, da CGU, que é um programa incrível. A Roberta também foi a nossa mentora, eu vi por aí também que a Carla Arede teve aqui nessa sala, também ajudou a gente muito na disseminação no Rio de Janeiro. E a gente também tem outras ferramentas práticas de prevenção à corrupção. Uma é o The Integrity App, é o nosso aplicativo, que é uma ferramenta de autoavaliação para as empresas. Na versão que a gente tem no setor privado, as empresas percorrem por 25 perguntas que são baseadas nos critérios da OCDE, e no final elas recebem um score de 0 a 100 para saberem para ser uma orientação, como é que elas estão no que é exigido num programa de integridade. Depois elas acessam conteúdos que a gente tem, disponibiliza não só nós, como os nossos parceiros, para elas avançarem nos próximos passos. No Brasil, a gente também tem uma versão para o setor público do aplicativo, então aqui a gente trabalha com os dois setores concomitantemente, no setor privado, dentro das regras da OCDE, para a implementação do programa de integridade, e para o setor público, atendendo ao próprio decreto, para as instituições federais que elas precisam, legalmente elas têm que implementar um programa de integridade. E por fim, a gente lançou na semana passada um toolkit digital para as empresas receberem também mais conteúdo, poderem avançar com seus programas em termos gerais. Agora, eu já apresentei para vocês a Let's Integrity, eu vou vir propriamente para o tema que veio para mim, que é compliance no setor privado em situações emergenciais. Foi muito engraçado que logo no início do Covid, eu entrei, e assim, entrei em quarentena, entrei de férias. E aí, eu não pude viajar, fiquei em casa. Tá bom, mas foi bom ficar em casa. Mas quando eu voltei, já estavam todos os grupos assim, mais ou menos organizados, muitas questões. Naquele momento, eu tinha muitas dúvidas assim, sobre quais seriam os próximos passos, né? Que compliance ia deixar de ser uma prioridade. Lembro que logo quando eu voltei, eu conversei com a Roberta, a gente marcou um café digital, vamos ver assim, quais são os próximos passos. E assim, eu queria trazer para vocês, como primeiro ponto hoje, uma distinção que ontem eu fiquei refletindo quando eu estava montando a argumentação. Assim, o que é emergência e o que é crise? Eu procurei de várias formas, e aí, por fim, eu gostei mais do que o dicionário me define como cada uma. Emergência, o que o dicionário me diz? É quando há uma situação crítica, algo iminente, com ocorrência de perigo, incidente e imprevisto. E o que é uma crise? Crise é estado em que a dúvida, a incerteza, o declínio se sobrepõe temporariamente ou não ao que estava estabelecido como ordem econômica, ideológica e política. Então, a gente pode
o que a gente pode tirar desses dois conceitos? Quando a gente fala em emergência, e emergência você precisa ter uma resposta imediata, a gente teve uma situação emergencial de saúde, sim, e eu te diria que foi o H1N1, porque ele era temporário, você podia tomar uma decisão com um tempo previsto. E já o coronavírus, o Covid-19, se tentou fazer isso um pouco no início, né, assim, prorrogando ou estendendo os prazos de distância a partir de 15 em 15 dias. E hoje em dia a gente vê que realmente a situação vai ser um pouco mais longa do que assim, se desejava. Isso também, na verdade, quando a gente tenta trazer e vou tentar estabelecer um paradigma que é entre emergência e crise no setor privado e no setor público. Porque quando a legislação ela fala numa situação atípica desse jeito, para o setor público ela vem como uma situação de emergência. Então, a partir do momento que é decretada essa emergência, um outro protocolo começa a ser válido. E esse protocolo ele já está definido dentro da legislação. Já para o setor privado, quando acontece uma situação dessa, ele tem aí ele não tem uma definição exata, principalmente se é uma questão de mais largo prazo. Então, ele também tem que voltar para si, ele tem que rever todos o panorama em termos gerais e ver como é que ele vai avançar. E, principalmente, quando a gente está falando Amanda, a gente não está te ouvindo. Agora. Eu não sei muito bem se vocês, até onde vocês ouviram, mas eu vou continuar assim, né, na verdade, como é um enfrentamento de uma crise para o setor privado. Então, você tem que repensar realmente todos os paradigmas e tem que ter uma análise mais dimensional. Você não pode, porque se na verdade a sua palavra de ordem, basicamente, para o setor privado, a palavra de ordem vai ser sempre sobrevivência. Então, num cenário de crise, ele tem que observar e ter mais cuidados, porque a palavra sobrevivência não vai ser só para o negócio, porque o CNPJ ele é feito de CPFs. A palavra sobrevivência também está valendo para os CPFs. Então, o cuidado, ele é um pouco mais amplo. Mas o setor privado, ele é provocado com uma determinada constância com essas questões de adaptação. Por exemplo, a partir de 2019, de 2010, foi incorporado no mundo dos negócios em termos gerais, o acrônimo VUCA, né, que aqui no Brasil fica como VICA. O que significa o mundo VUCA? O mundo VUCA significa que ele é volátil, a velocidade que ocorrem as mudanças, o seu impacto é muito grande, ele é incerto, é cada vez mais difícil levantar cenários futuros com base em acontecimentos passados. Ele é complexo, e a dificuldade de entender o resultado das interações das inúmeras variáveis que uma situação, problema ou desafio possui é enorme, e ele é ambíguo. Então, a maioria das situações em que vivemos aceita diversas possibilidades e caminhos diferentes. E como é uma maneira de reagir, e o que a gente tentou construir também, principalmente quando a gente fez o programa Passaporte para Jornada Íntegra, que estabelecer um sistema de governança que seja muito concreto. Então, a base da governança ser muito sólida para que ele consiga sobreviver não só ao momento de crise, mas que ele consiga sobreviver também ao mundo VUCA, já que a palavra de ordem do setor privado é sobrevivência. Então, voltar naquele questionamento, né, desde o café que a gente teve, como vai ser encarado o compliance no setor privado, nesse momento, até, assim, será que, o questionamento que a Roberta fez, será que tudo que a gente fez não valeu a pena até agora? Se teve um momento de crise, ele vai ser uma ruptura e todo o trabalho vai ser jogado fora? Isso também foi uma questão para a gente. Então, a gente tomou com a Talents para Integrity algumas atitudes. A primeira, a gente voltou para a nossa rede para perguntar, você tem alguma boa prática para compartilhar no momento de crise? E muito interessante que no Brasil,
assim, a primeira manifestação que a gente teve foi de uma pequena e média empresa, que ela fez o programa Jornada Íntegra. O que ela vem dizer? O que ela diz? E está no nosso site, né, que a gente abriu uma página do Covid, que o programa de integridade dela deixou a tomada de decisão muito mais consciente, inclusive com cuidado com o colaborador, e entender também que, ao ir para casa, ele não ia descumprir as regras, porque a integridade já estava incorporada ali. Como a Cláudia falou, a empresa ela já estava preparada. Então, assim, ter um momento de crise, isso para a gente foi um marco, porque a gente percebeu, primeiro que a gente não estava jogando um trabalho para fora, um programa de integridade efetivamente prepara a empresa para o momento de crise. E aí a gente deu um segundo passo. Tudo bem, por mais que a nossa rede e a maioria, a gente está fomentando a integridade no sistema econômico todo, a gente também tem alguns desafios que eles são novos. Se a gente parar para refletir, o setor privado ele teve que implementar numa velocidade enorme medidas que a sociedade tinha resistência. De repente, a gente teve que começar a fazer aulas virtuais, reuniões virtuais, a gente não tem mais esse contato que a gente prezava tanto quanto cidadão. E quem teve primeiro que fazer essa adaptação foi o setor privado. Então, a gente entendeu aí também que dentro desse panorama, eles tinham novos desafios. Então, a gente fez uma pesquisa que era basicamente quais são os principais desafios que as empresas enfrentam nesse momento de crise. A gente fez em todos os países que a gente está na América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai, e a gente depois expandiu e fez uns outros países que a gente também tem atuação global. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do que foram os desafios de negócio do Brasil. Quando a gente vai no cenário Brasil, os desafios que mais me chamaram a atenção foi, por exemplo, o problema de paralisação das atividades, porque isso mexe diretamente no fluxo. Então, como lidar com esse fluxo, com essa crise do fluxo econômico? Depois, a inseguridade jurídica. Nos primeiros momentos, estavam saindo muitas novas portarias, muitas novas legislações, que principalmente numa estrutura menor, como uma pequena e média empresa, que é o nosso público meta, para eles realmente necessitava também de uma desmistificação, para eles permanecer compliant, né? Permanecer conforme as regras. Depois, o que eu achei muito legal, ele trouxe a saúde dos colaboradores. Então, dentro dos desafios nessa pesquisa, quando a gente vem no Brasil, a saúde dos colaboradores está ali no top 10 das preocupações. E depois vem a cultura de compliance, assim, como poderia, como manter viva essa cultura de compliance nessas distâncias que a gente não estava preparada. A gente internamente costuma conversar, a gente fez essa pesquisa no final de março e início de abril, eram pesquisas e entrevistas. Se a gente fizesse ela agora, ou no final do mês, ou no próximo mês, potencialmente iam vir ainda outros desafios, porque assim, a situação ela vai definitivamente a cada etapa deparando com novas questões. Depois a gente passou por um novo nível de perguntas, assim, mas qual é o desafio do compliance? E aí, quando a gente veio para o desafio do compliance, nesse momento, alguns pontos, uma flexibilização excessiva dos processos. Isso também é um processo de adaptação, né? Como você assegura que o documento está sendo olhado por 4 olhos, que todas as alçadas de aprovação eles tiveram que redesenhar o fluxo. Não ser a prioridade, novamente. E aí, isso, compliance não ser a prioridade, agora, já que tem que manter essa sobrevivência, como é que seriam compras, como é que seriam vendas, e principalmente os processos de due diligence, como você dá os próximos passos e ter certeza e as seguranças que você está fazendo as compras certas. O mesmo problema que vocês trouxeram aqui para o setor público, de fazer uma compra e receber outra coisa, o setor privado também ele pode acontecer a mesma coisa, principalmente numa situação que ela tem que, por exemplo, compra de matéria-prima, para você poder fazer um fornecimento. E outra questão que veio muito forte também nesse desafio
foram as doações, os processos de doações, desde quem estava doando matéria-prima ou queria fazer uma doação de álcool 70, que no início teve muito em falta, até, enfim, sabonete, até grandes doações, entender também os momentos políticos e como isso ser um processo transparente. Então, os resultados da pesquisa, eles foram capazes de trazer a gente para 6 temas que a gente vai trabalhar com a Alliance for Integrity agora, principalmente no próximo mês. E eles vão ser integridade em compras e processos de due diligence, a flexibilidade das políticas e os processos de compliance, compliance no setor da saúde, compliance comportamental, novos dilemas éticos em termos de coronavírus. Eu lembro que numa das primeiras reuniões que a gente estava fazendo para ver quais eram os desafios, uma empresa me falou uma coisa assim, meu planejamento estava toda preparada agora para treinar os meus fornecedores, treinar todo mundo na LGPD, para que eles estejam todos compliant. Assim, não estava nem no meu mapa de risco o problema trabalhista. Então, assim, realmente os riscos, eles mudaram terrivelmente. E, assim, o problema de cybersecurity, todo mundo foi para o ambiente digital. A gente viu que algumas plataformas são invadidas e as pessoas intervêm ali. Então, assim, como segurar os dados? Como assegurar que todas as transações que você está fazendo na sua empresa, seus dados, eles não vão vazar? Então, assim, foi necessário refazer um mapa de riscos, e por isso também essa pesquisa dos desafios, para que a gente pudesse avançar em novos conteúdos, entender e sensibilizar assim, como é que a gente pode auxiliar como uma plataforma para esses próximos passos e fortalecer que os próximos passos sejam íntegros. E aí, enfim, uma conclusão com os próximos passos que a gente visualiza, em termos gerais, é que a crise, ela requer competências de crise. Ela requer uma capacidade analítica, ela é uma oportunidade de reavaliar riscos de negócio, risco de corrupção, não só voltar na sua matriz de risco, mas voltar para ferramentas como o SWOT, ou como a gente chama aqui de FOFA, para entender como é que o seu negócio está reagindo nesse momento. Avaliar diferentes pontos de vista. A crise, ela não é uma situação binária. Então, não tem sim ou não. É importante considerar todos os cenários. Assim, as dimensões diversas, elas nunca foram tão importantes de serem analisadas quanto agora. Ter tranquilidade na tomada de decisão. E ter agilidade. A crise, ela demanda uma resposta incontrolável. E, principalmente, deixar que os valores de integridade guiem seus negócios. Então, eu acho que nesses 2 meses seriam, assim, na verdade, o que a gente consegue compartilhar do que são os desafios e os passos para o setor privado nesse momento de crise. Obrigada. Obrigada, Amanda. Muito bacana a sua apresentação, que traz, né, enfim, as milhares de facetas e desafios que todos nós estamos nesse ponto aí, tendo que superar, né, não só o setor público, mas o setor privado também. Acabamos que vivemos as mesmas situações, né, enfim, de maneira um pouco diferente, mas vivemos, e, inclusive, a gente está trabalhando num guia, porque a MP 961, agora de 2020, ainda traz para o setor público a questão de antecipação de pagamentos, né, você poder antecipar pagamento para fornecedor, que é extremamente sensível, né, Érica? Então, assim, são vários desafios que são nos colocados a todo momento, né, falar até, a Roberta tinha falado da questão, né, do setor privado, ou do setor público na integridade pública. A gente fez em parceria, né, Amanda, o aplicativo da Alliance, né, para avaliação, para uma autoavaliação dos órgãos públicos, como eles estão, como está a maturidade, né, acho que é um primeiro passo. Hoje a gente está com essa avaliação, viu, Amanda, nos órgãos públicos, mas, enfim,
pela questão da pandemia, a gente está tendo uma dificuldade, porque, enfim, né, essa questão do trabalho, do teletrabalho acabou, né, postergando um pouco, mas a gente vai continuar com essa pesquisa, o que é bacana, e dá também o feedback aí da jornada íntegra, eu tive no fechamento, né, a Roberta também estava, e assim, foi indescritível a felicidade das empresas que conseguiram chegar, né, até o final. A Amanda foi dura, a Amanda colocou, né, vários passos assim, intermediários para ver o quanto aquela empresa queria mesmo perseguir a questão da integridade, porque precisa desse querer mesmo, e quem estava lá estava muito orgulhoso, estava muito feliz, com o envolvimento da alta direção. Então, assim, é um trabalho que eu valorizo muito. A gente precisa, alguém comentou aí no chat, a questão dos pequenos negócios, eles precisam ser sensibilizados, eles precisam estar nesse processo, né? Eles são 98% dos CNPJs desse país, né, Amanda? Então, o DEP, a jornada íntegra, todo esse trabalho que é feito com os pequenos negócios é extremamente importante. Então, parabéns pela pesquisa, e você se basear, né, as capacitações e os treinamentos se basearem nessa pesquisa. É muito importante a gente perceber o que hoje uma dificuldade para as empresas. Você falou da saúde, né? Apesar, a gente fala assim, só integridade, mas a nossa integridade física também é extremamente importante, não só física como mental, né? Precisamos ter uma preocupação com a saúde mental também. Acho que esse fato desse isolamento, né, é muito bom a gente estar aqui todas juntas, mas acho que nós somos feitos ser humano para estar, principalmente o Ocidente, né, para estar junto, para abraçar, enfim. Então, a gente tem que também ter esse cuidado aí com as pessoas que trabalham com a gente. Então, deixa eu ver aqui se temos alguns minutos ainda para perguntas. E aí, Amanda, até já coloco que o pessoal está solicitando a sua apresentação, que, infelizmente, né, a gente não mas ficamos todos curiosos, mas, enfim, aí, se você puder disponibilizar, né, as pessoas estão querendo, enfim. Se tiver alguma pergunta, se não, eu gostaria, assim, de uma palavra de vocês três, assim, o que vocês imaginam para o futuro, né, a gente, claro, ainda está no meio da pandemia, a gente está no meio de uma situação de crise emergencial, né, Amanda? Enfim, mas o que vocês, com tudo que vocês estão vivenciando, qual a mensagem que vocês têm para o futuro? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho que chegou aqui, Amanda. Os resultados dessa pesquisa estão disponíveis em algum site específico? A Carla está perguntando. Na verdade, não ainda, né? Ela foi mais uma pesquisa interna para orientar também o que a gente desenvolver de conteúdo. E tem uma outra pergunta da Cláudia Imediato sobre onde verificar sobre a jornada íntegra. A jornada íntegra eu vou escrever no chat do nosso site. A gente tem lá uma página específica para a jornada íntegra. Tá ótimo. Então, eu vou começar com a Roberta. Roberta, deixa uma mensagem aí para todos nós, qual a sua expectativa com relação ao futuro, o novíssimo novo normal, como a gente estava conversando, né? Qual a sua expectativa? Com certeza, Cláudia, é sempre tão bom ouvir a Amanda falar, a gente já está engajado aí na Alliance for Integrity, né? Que eu acredito, e aí pensando nesse futuro, eu acredito cada vez mais nas ações coletivas, né? Eu acho que não é à toa que todos nós temos nos dedicado, e eu vi vários rostinhos aí no chat, né, de pessoas conhecidas e que já estão envolvidas, né? Eu brinco que essa nossa área, a gente vai nos eventos e sempre se encontra, né, se reencontra, porque nós estamos muito engajados em iniciativas em conjunto, né? Então, eu acho que cada vez mais, e a pandemia, ela nos traz esse cenário, né, de trabalhar em união. Nós precisamos trabalhar com esforços em conjuntos da iniciativa privada com a iniciativa pública, doando, a Amanda trouxe esses exemplos, né, cedendo serviços, cedendo aí especialistas em áreas específicas. Então, esse compartilhamento e esse trabalho nas ações coletivas eu vejo como fundamental para essa construção
da cultura de integridade. E da fala de todas, né, Cláudia, se eu pudesse resumir, cada vez mais fortalece essa necessidade de nós fortalecermos os 3 atores da integridade pública, porque não dá para a gente falar dessas iniciativas que a Alliance faz, apoiando as pequenas e médias, se não houver a contrapartida do setor público, né? E cada vez mais que o setor público tem receio de sofrer, né, com fraudes e tudo mais, quanto mais eu invisto na integridade no setor privado, mais eu dou segurança para o setor público de que isso vai ter um fim. É claro que o pêndulo, né, a gente sempre brinca muito com isso nos treinamentos, o pêndulo ele vai ser lá para cima, ele vai exigir mais controle das empresas, porque nós vamos sair de uma crise e eu vou exigir, né, que essas empresas, elas tomem todas as cautelas, que elas tenham um mapeamento de riscos, mas isso tende com o futuro a amenizar. Por quê? Porque quando eu vou elevando o nível de integridade no setor público e no setor privado, eu vou trazendo mais confiança, e eu voltando esse nível de confiança, né, eu consigo dar mais segurança para o setor público e também garantir as boas práticas e garantir um ambiente de negócios aí mais seguro também para a iniciativa privada. Então, esse é o cenário que eu vejo aí, talvez, do novíssimo normal. Legal. Chegaram mais algumas perguntas aqui enquanto você falava, Roberta. Deixa eu ver aqui. Carla Santos. Não, Carla Santos eu já falei. Clau Maia. Pressão no momento de crise fragiliza os controles internos, sobretudo em caso de sobrevivência. Qual de flexibilização das medidas de compliance? Quem se candidata aí para responder? Eu posso começar e a Amanda pode trazer alguns detalhes, né? Sim, nós temos falado justamente que esse cenário, né, e é um cenário econômico sério, nós não podemos ser ingênuos de que o segundo semestre não vai ser difícil, e não é difícil aqui, né, gente, é difícil no cenário mundial. Então, esse cenário de pressão por resultado ou pressão por buscar, né, aquilo que foi perdido, ele traz mais riscos. Mas justamente por isso que o programa ele é tão importante, porque ele vai precisar resgatar, né, os princípios que foram estipulados antes, ele vai poder reforçar, né, as diretrizes que foram estabelecidas antes, né? Então, como eu falei no começo da minha fala, o compliance cada vez mais vai ser necessário nesse momento, até para ajudar os gestores a tomar as melhores decisões, a servir como guia daquilo que precisa ser feito. É claro que o compliance, ele não vai poder ser o dificultador, né? Até porque se ele fosse o dificultador, ele já não estava funcionando adequadamente, porque ele precisa ser, né, aliado aos negócios. Então, se ele precisar acelerar os processos para ajudar o negócio e garantindo a mesma segurança, isso vai ter que ser feito, porque senão a gente vai dar a mão à palmatória e falar, eu era burocrático mesmo, né, eu só impedia os negócios de acontecerem. Então, ele tem que caminhar no mesmo ritmo da agilidade que o negócio vai ter que ter, sem perder os princípios que norteiam aquela empresa, porque senão, Cláudia, é dizer assim, olha, tudo que a gente falou até aqui não se aplica daqui para frente, vocês esquecem tudo que vocês colocaram, joga fora, que agora é o novo normal, agora é o novo compliance. Tá certo. Acho que a Amanda talvez queira complementar. Acho que a própria Érica também deveria falar. Acho que, como bem pontuou a Amanda, eu acho que os riscos mudaram na atual situação que estamos vivendo e que vamos viver para frente, né? Então, acho que todos esses programas de compliance, como já é de costume, tem que estar sempre sendo revisado, atualizado, né? Vão ter que ser reavaliados, né? Mas, como disse Roberta, os princípios vão ter que se manter os mesmos, né? Se a gente tem valores de missão definidas em instituições, e tanto
pública quanto privada, esses são mantidos, sendo que os riscos vão variar agora. Então, a gente tem que realmente trabalhar esses novos riscos, reavaliar os já existentes, né, ver se realmente eles ainda precisam ser mitigados, quais vão ser as ações, riscos que a gente estava aceitando, como é que a gente vai atuar agora a partir acho que do segundo semestre. Eu tenho esperança que a gente comece a voltar a uma nova normalidade, que eu acho que a humanidade como um todo não vai ser mais a mesma depois de tudo que a gente está vivendo. Relações vão ter que ser mudadas, isso no setor público como privado, visão de gestão, de contratações, tudo. Acho que vai ser, assim, a gente vai ter uma mudança muito grande em todo o modelo econômico, político, social, depois dessa pandemia, né? Verdade, Érica. Amanda, você quer complementar? Então, complementar e talvez aí seguindo para as últimas palavras também. Em termos gerais, eu acho que, assim, a gente também tem que quebrar isso dessa flexibilização, né? Porque isso também, depois do resultado das pesquisas e dos movimentos que a gente fez, a gente está criando uma estigma que não existe. Quando a gente fala em flexibilização, o que é? A gente só precisa responder mais rápido. Não precisa quebrar padrão. Né? Você não precisa afrouxar padrão para isso, né? E assim, quando tem uma justificativa que se fez necessário daquilo ali, você faz um processo que você vai documentar, vai trazer transparência para aquilo ali, demonstrando por que aquelas decisões foram tomadas naquele momento. Mas vamos voltar de novo, principalmente, né? O mundo é VUCA. Então, trabalhar com um sistema volátil, incerto, ambíguo, complexo, é a realidade do mundo que a gente tem agora. Então, se a gente começa a flexibilizar, agora tem o coronavírus. Então, assim, o que é flexibilizar? Flexibilizar não pode ser quebrar regra. Flexibilizar tem que atender o momento, a necessidade atual. Como já disse, a compliance não está aqui para parar o negócio. Então, a flexibilidade ela tem que ser encarada de uma forma positiva. Como eu vou agir para você tomar a decisão certa? E é isso, assim, quando se tem, né, quando eu trouxe para vocês a questão do mundo VUCA e a necessidade de fortalecer toda a governança com um pilar profundo e bem enraizado de integridade, é isso, para que nesse momento você não tenha que trazer esse tipo de dilema. Para você estar preparado e entender a flexibilidade de uma forma positiva, porque ela vai ser exigida cada vez mais no mundo que a gente vive. Amanda, a Janice colocou que ela gostaria de saber um pouco mais sobre a aplicação dessa pesquisa baseada nas regras da OCDE. Um é o aplicativo, é o DNTF. Esse, sim, são os standards da OCDE, que é um programa de compliance. A gente trabalhou com a equipe da CGU, do Proética, para melhorar essas perguntas, porque se a princípio seria assim, você tinha que ser um compliance officer para responder. A gente melhorou e trouxe um processo bastante colaborativo. Esse eu vou colocar agora aqui no site, ele é uma plataforma online, além do aplicativo, e você pode acessar. É gratuito. Se você for do setor público, você pode acessar a versão do setor público que a gente desenvolveu em parceria com a CGU. Joia. O Gustavo Nassif trouxe também uma pergunta: em tempos de democracia digital, entre a ampliação da informação e as fake news, como a comunicação em massa ajuda nas ações de controle e integridade? Quem se candidata aí? Eu posso falar, porque é um dos temas que eu tenho fortalecido. Perdão, Érica, eu tomei em seu lugar, mas eu já passo, já devolvo para você. Um dos temas que eu tenho fortalecido quando a gente fala, né, dessa questão da construção da integridade que começa comigo, nós temos que ter aí a responsabilidade na disseminação de conteúdo, né, Cláudia? Porque hoje está muito fácil, né? Estou com vocês aqui, o meu WhatsApp já está bombando, os e-mails chegando, e basta simplesmente eu clicar em algo aqui, eu já mando o conteúdo dessa tela para alguém. Então, é muito fácil a gente compartilhar conteúdo, só que nós temos que ser responsáveis
com esses conteúdos, né? E cada vez mais eu tenho como saber as fontes. Então, aquele conteúdo que me chega e que não tem fonte, não dê oportunidade dele continuar sendo compartilhado, né? A gente sabe que essa projeção de compartilhamentos aí por WhatsApp e outras ferramentas é absurda a dimensão que isso pode chegar. Então, uma notícia, ela gira o mundo em minutos, né? Então, eu tenho contato de outros países que vão se conectando com outros e essa informação, ela é compartilhada dessa forma. Então, eu acredito que nós, enquanto indivíduos, temos que olhar para a nossa responsabilidade de parar o compartilhamento daquilo que não tenha fonte, que não tenha procedência. É muito importante isso, né? E as empresas também de checarem aquilo que está sendo compartilhado aí pelos seus integrantes. O setor público ainda mais, né, porque muitas vezes as pessoas públicas, apesar delas fazerem disclaimers de que não estão em eventos, em participações, manifestando ali a opinião, isso, quando divulgado, ele tem um peso ainda maior, né, quando essa imagem, ela vem a público, essa frase, ela vem a público. Então, é muito importante isso. Roberta, não só a responsabilidade, a nossa responsabilidade como cidadão de realmente só compartilhar as informações, as fake news, se tiver certeza da fonte, a transparência, né, no setor público, a importância dela nesse contexto. A gente, no portal PE contra coronavírus, a gente tem um link lá exatamente a respeito das fake news. Então, a gente orienta. Hoje, o Estado tem várias linhas de acesso que você pode beber na fonte, né? Então, a gente tem lá as despesas realizadas, informações de dados. Não tem por que o cidadão recebeu e já encaminha. Vai procurar na fonte para verificar se aquela informação que você está disseminando é de fato verdadeira ou não, porque depois que cai na mídia como um todo, é muito difícil você desconstituir aquela imagem. Então, a transparência aí mais um ponto positivo para a transparência pública. Concordo, Érica, a gente sempre fala, né, o governo ele tem a obrigação de combater essa desinformação, né, o fake news, publicando, enfim, o que realmente está sendo feito, né? Tem uma última pergunta aqui, para a gente finalizar, a gente está quase no nosso tempo mesmo, da Flávia Cristina Souza: como integrar compliance, integridade, continuidade de negócios, gestão de crise e riscos cibernéticos de TI e segurança da informação? A pergunta do milhão. Acho que essa eu posso começar aqui um pouquinho, e aí uma experiência muito positiva que eu vou compartilhar foram a criação de comitês. Assim, né, você trazer uma pluralidade de experiências, de expertise, você ter um time que tem formações distintas, vai te dar uma amplitude maior do problema, né, e diferentes frentes de atuação. Então, essa é literalmente uma prática que eu acho que é extremamente positiva, que ela casa bem tanto para o setor público quanto para o setor privado, a criação desses comitês ou desses grupos de trabalhos que tenham essa pluralidade de conhecimentos. Eu acredito que quando a gente fala, né, de programa de integridade, programa de compliance, recentemente eu falei sobre esses conceitos, Cláudia, até estimulo a gente pensar sobre esses conceitos, né, que a nossa lei, ela trouxe programa de integridade, né, apesar do compliance aí ter ganhado a popularidade que ele ganhou. Mas quando a gente pensa em um programa de integridade ou de compliance, nós abrangemos todas essas questões. Por quê? Porque ele inicia por uma análise de riscos. Quando a gente fala que um programa é único, né, que ele é único para uma determinada organização, ele tem aquele DNA da organização, é porque eu analisei quais eram os riscos
que essa organização tinha. Então, ele vai ser customizado, ele vai ser trabalhado para que ele tenha efetividade com relação àqueles riscos que essa organização, que esse setor público tem. Então, tudo isso que você trouxe para a gente, que é essa panela de coisas, né, a Amanda trouxe muito bem que essa experiência de comitês multidisciplinares, ela é riquíssima, as pessoas têm que trocar informações dentro da empresa, elas precisam ser endereçadas. Então, quais são os riscos que afetam a continuidade dos nossos negócios? Quais são os riscos operacionais que podem nos trazer riscos de compliance? Olha que interessante, algumas vezes a gente deixa de fora na análise de risco esses temas operacionais, mas eles vão nos colocar numa dificuldade que me acentua o meu risco de compliance, acentua o meu risco de integridade. Então, esse cenário, ele precisa ser construído dessa forma, vendo as questões de proteção de dados, lembrando que a gente tem leis, né, a gente não tem a vigência ainda da LGPD, mas a proteção de dados, ela já está em outros dispositivos legais, não podemos esquecer disso, né, e além disso está em contratos com grandes clientes e grandes fornecedores, então, se eu não cumpro essas determinações, eu também estou em descumprimento desses contratos, para aí sim, nós construirmos quais serão os treinamentos, quais serão as políticas necessárias para eu minimizar esses riscos. Então, tudo isso que você colocou é possível, está dentro, sim, de um programa de integridade que abranja todos esses cenários de risco aí para as empresas. A gente está responsável pela implantação da LGPD e já encaminhamos, apesar de haver aí ter a medida provisória prorrogando, né, a vigência, postergando a vigência da lei, a gente já está encaminhando para o governador um decreto que regulamenta a administração pública, a implementação, né, da LGPD, e a gente está à frente nessa coordenação também. Cláudia, eu vou ter que falar rapidinho, desculpa, mas é que você vem assim, ó, de dentro da aula. Olha que exemplo, assim, para todo mundo que está nos assistindo, olha que exemplo que Érica trouxe, onde não precisa ter uma obrigação legal. Não é moral se preocupar com os dados das pessoas? Então, já caminhando... A LGPD, eu acho que só veio reforçar a importância da proteção de dados, que a gente tem já lei de acesso à informação, Código de Defesa do Consumidor, a lei do marco, né, então, da internet, marco civil. Então, a gente tem diversos dispositivos que, se você sair cruzando, a gente vê que vários dispositivos da LGPD já estavam consolidados, né? Uhum. Era apenas a gente ter vontade e tomar frente para implantar aí essa segurança maior, dar essa segurança maior ao cidadão. É verdade. Eu acho que a gente tem tempo para a última pergunta aqui, da Flávia Cristina Souza. Atualmente estamos usando o BIA para identificar os processos críticos. Caminho certo? O que é mais importante é buscar, de fato, aquilo que seja impactante com relação à continuidade daquele negócio, né? Então, e eu ser capaz de identificar e endereçar um plano de ação, porque também só identificar aquilo e não tomar nenhuma atitude, né, com relação àquilo que foi identificado, não faz, né, com que o meu programa ele seja efetivo na prática. Então, é muito importante isso, né? A gente, às vezes, caminha para um cenário extremamente complexo e que ele vai trazer uma análise de riscos gigantesca e pormenorizada e que, na prática, eu não consigo endereçar muitas ações para minimizar aqueles impactos. Então, eu prefiro sempre os cenários mais simplificados, em que as pessoas da organização consigam entender. É muito importante essa oficina de riscos, e eu tenho visto iniciativas muito legais no setor público. O pessoal da CGE de Goiás fez um trabalho de oficinas de riscos, a PGDF, eu sei que fez um trabalho de oficinas de risco, porque as pessoas precisam entender os riscos. Porque como eles precisam ser alimentados
frequentemente, então mudam os cenários, e a gente trouxe vários exemplos hoje aqui, Cláudia reforçou isso, Amanda também, Érica, as pessoas precisam compreender. Se eu faço algo muito complexo, eu não consigo que a organização esteja ciente daquele plano. É isso mesmo, Roberta. A gente aqui na controladoria, quando foi implantar nosso programa de integridade, fizemos as oficinas, e quando a gente mapeou, viu os inúmeros riscos, não, a gente não tem condição de trabalhar, né, de implantar planos de ação efetivo para todos esses riscos. Então, vamos identificar aqueles que realmente venham trazer impactos, né, significativos para a administração pública, para a gestão, para a controladoria, para a gente poder realmente implantar um programa de integridade que não fique apenas no papel, que tenha efetividade. Gente, muito obrigada, foi uma tarde incrível, acho que foi um debate extremamente rico, agradeço aí, né, a presença de vocês três, foi um prazer estar mediando, né, essa mesa, e espero nos encontrarmos em outros debates aí, porque eu acho que vai ser necessário, tá? Muito obrigada, agradeço a todos os participantes, que todos tenham uma ótima tarde. Obrigada.